No primeiro vídeo da série Stellarium, nós falamos sobre a Lua e suas fases. No segundo, vimos os planetas do Sistema Solar. O terceiro vídeo foi sobre a Terra e sobre nós mesmos, a bordo deste planeta que gira em torno de si e em torno do Sol. Agora, no quarto vídeo da série Stellarium, faremos uma viagem pelas estrelas. Calcular a distância que uma estrela está da Terra foi um desafio que demorou para ser vencido. Um dos artifícios usados pelos astrônomos é a triangulação, ou paralaxe. Se você consegue observar um objeto de dois pontos diferentes, formando um triângulo entre esses dois pontos e o objeto, dá para calcular a distância que ele está. Para isso, é necessário saber o comprimento da linha que une os dois pontos de observação. Este aqui. Essa técnica, porém, para ser aplicada às estrelas, teve que se utilizar a maior base de triângulo possível, que é o diâmetro da órbita da Terra em torno do Sol. Em um dado momento, a Terra se encontra neste ponto de sua órbita. Então, registra-se a posição que a estrela está no céu. 6 meses depois, a Terra estará no quadrante oposto. Então se faz outro registro e se verifica o ângulo entre ambos os momentos observados. Como o diâmetro da órbita da Terra é conhecido, de aproximadamente 300 milhões de quilômetros, com o ângulo obtido entre as duas medições, consegue-se estabelecer a distância que a estrela está. Mesmo assim, não é um trabalho fácil. Quando a gente olha para este esquema que montamos aqui, não vemos muita dificuldade, mas o triângulo não é aberto deste jeito. As estrelas estão tão longe, mas tão longe de nós, que o triângulo fica parecendo apenas uma linha reta. A base do triângulo fica minúscula, quase imperceptível, mesmo tendo um comprimento de aproximadamente 300 milhões de quilômetros. A estrela Sirius é a mais brilhante estrela do céu que vemos em noites de céu limpo. Ela é mais brilhante porque está relativamente próxima. A estrela Rigel, que aparece aqui, brilharia muito mais se estivesse na mesma distância, porque ela tem um diâmetro 7 vezes maior. Rigel é uma estrela gigantesca. Sirius está a 8,6 anos-luz de distância da Terra, enquanto Rigel está a 862 anos-luz. Nós vemos a estrela Sirius como ela era há pouco mais de 8 anos, em 2011, enquanto enxergamos a estrela Rigel como ela era há 862 anos atrás, ou seja, no século XII. Sirius é, na verdade, um sistema com duas estrelas. A estrela visível a olho nu é a Sirius A, mas tem uma companheira, a Sirius B. Uma estrela gira em torno do centro de massa das duas. A história dessa descoberta é muito interessante. Em 1844, o astrônomo alemão Friedrich Bessel reparou que a estrela Sirius apresentava uma oscilação, como se alguma coisa estivesse sempre puxando a estrela de um lado para outro. Com isso, ele deduziu que a estrela Sirius formava um sistema duplo.
Foi uma dedução notável, porque até aquela época ainda não se tinha visto nada igual. Em 1862, 18 anos depois de Bessel fazer a sua previsão, o astrônomo Alvan Clark, olhando por um potente telescópio, descobriu que Sirius tinha realmente uma companheira, uma pequena estrela ao seu lado. Era a revelação de uma nova classe de objetos na astronomia, as estrelas anã brancas. A previsão de Friedrich Bessel, então, se comprovara de forma brilhante. A estrela Procyon, que também é uma estrela dupla, aparece aqui. Depois, os astrônomos constataram que é muito comum a ocorrência de estrelas duplas. As estrelas têm um ciclo de nascimento, vida e morte. O Sol, por exemplo, que também é uma estrela, surgiu há cerca de 5 bilhões de anos e agora está na metade do seu ciclo de vida. A estrela Betelgeuse, que vemos aqui, já caminha para o final de sua existência. Atualmente, Betelgeuse é uma estrela gigante, mas ela é mais fria e por isso tem a cor avermelhada. Num passado remoto, Betelgeuse foi uma estrela com um diâmetro menor, mas ainda assim era uma estrela grande, se comparada ao Sol, porque sua massa é entre 15 e 25 vezes a massa do Sol. Seu brilho era mais forte e de luz clara. Mas, no final de seu ciclo de vida, uma estrela nos padrões de Betelgeuse incha, e hoje o diâmetro de Betelgeuse é cerca de 1000 vezes o diâmetro do Sol. A morte de Betelgeuse será na forma de uma grande explosão. Não é possível sabermos quando, mas sem dúvidas será um espetáculo extraordinário. Durante alguns meses, Betelgeuse ficará visível, inclusive durante o dia. Depois, desaparecerá lentamente. Dela, restará apenas uma nebulosa visível por telescópio. A nebulosa do Caranguejo, que podemos ver aqui na constelação de Touro, é uma amostra do resultado da explosão de uma supernova. Supernova, que podemos perceber, é na verdade a morte de uma estrela velha. Mas, como os nossos antepassados não sabiam disso, o que viam era o aparecimento de uma nova estrela. Há novas e supernovas. São fenômenos diferentes que ocorrem com estrelas de tamanhos diferentes. Falaremos a esse respeito futuramente. Em 1731, o astrônomo inglês John Bevis observou pela primeira vez a nebulosa do Caranguejo. No estudo sobre a origem dessa nebulosa, descobriu-se posteriormente que no ano de 1054, astrônomos árabes e chineses relataram o aparecimento de uma estrela supernova naquela região do céu, que apareceu provavelmente em abril ou início de maio de 1054, tendo alcançado seu brilho máximo por volta de julho. Ficou mais brilhante do que todos os corpos celestes no céu noturno, exceto a Lua. A supernova foi visível a olho nu por cerca de 2 anos após a sua primeira observação. Graças às observações registradas pelos astrônomos chineses e árabes, a nebulosa do Caranguejo se tornou o primeiro objeto astronômico reconhecido ligado a uma explosão de supernova.
A forma como as estrelas funcionam é bem conhecida hoje em dia. Hans Albrecht Bethe, físico alemão, foi um dos responsáveis pela descrição de como a fusão nuclear podia produzir a energia que faz as estrelas brilharem. Esta teoria foi publicada no seu artigo A Produção de Energia das Estrelas, publicado em 1939, e que lhe valeu o Prêmio Nobel em 1967. Em 1952, fez-se o teste na prática, com a explosão da primeira bomba de hidrogênio, feita pelos Estados Unidos. Detonou com uma força de 10 megatons, igual à explosão de 10 milhões de toneladas de TNT. A potência desta incrível arma mostrou ser 750 vezes superior à das primeiras bombas atômicas e suficiente para arrasar qualquer grande cidade. A cosmologia ganhou força com o advento desses conhecimentos. Na observação dos objetos celestes, o universo nos privilegia com a história do tempo passado, porque, à medida que a tecnologia consegue fazer telescópios cada vez mais potentes, mais longe se consegue enxergar, tanto em distância como no tempo. Uma viagem pelas estrelas não cabe em um único vídeo. Não perca o próximo.